Então vamos nós. Pensa numa perseguição que vai... Eu primeiro vou mostrar de novo, mas a perseguição, porque eu quero contar uma história da perseguição. Mostra a perseguição. Repare, essa perseguição está chegando na terceira cidade. Na terceira cidade. E é a área leste de São Paulo. Zona Leste. Para a Força Tática atrás. Pumba. Corta pra mim. Essa perseguição começou na Grande São Paulo, passou pelas cidades de Barueri, Osasco, entra em São Paulo, capital, termina, eu falei Zona Leste? Não. Termina aqui na Zona Oeste, como se todos nós soubéssemos de cabeça cada cidade, enfim. Em vez de dizer o bairro, mas enfim. Ok. Mas o fato é que passou por 3 cidades, Barueri, Osasco, tudo na Grande São Paulo, e invadiu. Ok. Pum, tem a batida. No que tem a batida, os policiais vão descer. Leva o criminoso para a delegacia. Leva o criminoso para a delegacia. Mostra aí a imagem do... Olha aí. Os policiais cercam. O criminoso, depois desse salseiro todo, vai para a delegacia e é liberado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não divulga o nome do bandido que fugiu da polícia. Alguma coisa deve ser muito importante. Se bem que no momento, né, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo está tendo uma série de investigações paralelas por outra polícia, que vai acabar dando uma lambança. Eu só estou contando aqui, mas não, como ainda... né, só está na fase ainda de investigar, eu tô quieto. Mas vai dar uma lambança grande, hein? Grande, vai entrar empresa fantasma, empresa com doleiro, vai entrar helicóptero, vai ser um rolo que eu vou contar, mas isso eu não posso contar ainda porque está investigando, contaram para mim, Percival, por cima. Mas o que me estranha da Secretaria de Segurança Pública é que depois dessa perseguição toda que eu vou mostrar, e depois eu vai ter a reportagem, nada, é como se nada tivesse acontecido. O criminoso saiu pela porta da frente da delegacia, prestou depoimento, foi liberado, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não divulgou nada do criminoso. Né? Talvez até por isso que a gente está com as imagens, porque alguém ficou muito revoltado. Quer ver? Põe a perseguição, para a gente ter agora lá até o final. Solta aí. Ó, repara. Ele vai dar uma pancada, ele tá fugindo. Ó. Olha lá, ele vai escapando da Força Tática. Repara. Olha lá, entra na contramão. Até que bate. Deixa a imagem seguindo. Vai. Cercou, tá lá o homem. Mandaram com a cara tampada. Olha um monte de muamba no fundo do carro. Ele é tratado pelos policiais, né, com toda a razão, tratado como um bandido em fuga. A pergunta é, olha só, 5 policiais, 6, 7, 3, 6, 7 policiais até agora. Vocês já viram 7 policiais, agora um oitavo. Vocês já viram 7 policiais rendendo um sujeito fugindo da polícia? Ali atrás tem um monte de peça de carro. É exatamente isso.
um monte de peça de carro sem nota fiscal. Mas por que não mostraram quem é? Que dúvida curiosa agora para todos nós. Põe no Cidade. Uma viatura em alta velocidade em uma das principais rodovias de São Paulo. Os guardas civis metropolitanos de Barueri não têm tempo de esperar a cancela abrir. Mas estourou a cancela de pedágio. Estourou a cancela do pedágio. Vai, Johnny. Eles perseguem um carro suspeito. O motorista se recusou a parar. Quanto mais perto a viatura chega, mais o motorista acelera. Nem mesmo a pista molhada faz o motorista fujão diminuir a velocidade. Tá pegando sentido que ele vai para Osasco ou mais Pinheiros. Agora, a rodovia acaba e o motorista pega a pista que dá acesso à marginal. Com mais carros no caminho, a perseguição fica ainda mais perigosa. A Guarda Civil pede reforço para a Polícia Militar. O condutor passa entre dois carros e quase acerta o motoqueiro. Ele está só acompanhando aí na cautela devido à pista molhada. As manobras arriscadas não param por aí. Numa tentativa de despistar os guardas, ele entra na frente de um caminhão-baú. Em seguida, passa tirando tinta dessa conta. Um pouco mais à frente, acontece o primeiro acidente. Bateu no veículo, mas continua fugindo, tá certo? Mesmo com a frente do carro batida, ele ainda segue em alta velocidade. Com o trânsito lento e a viatura cada vez mais perto, o motorista sai da marginal e entra em um bairro da zona oeste da capital. Entrou sentido fora da Barra Funda. O farol está fechado e todos os carros estão parados. A única pista livre é a da esquerda e é por ela que ele vai. E se dá mal. Vai. Depois de provocar a batida, ele sai do carro com as mãos para cima. E a perseguição chega ao fim. Dentro do carro, diversas sacolas com peças de motos, sem notas fiscais. Enquanto o criminoso é algemado, o dono do carro atingido leva uma das mãos à cabeça quando vê o prejuízo e tenta entender o que aconteceu. Depois de 25 quilômetros e passar por 3 cidades, o motorista do carro veio parar na delegacia. E acredite se você quiser, o tempo da perseguição durou mais do que o tempo que ele ficou aqui. O motorista, nós não mostramos o rosto dele aqui na televisão, porque ele prestou depoimento para o delegado e foi liberado, porque não tem passagens pela polícia. As únicas coisas que foram apreendidas são o carro e também as peças das motos que estavam naquelas sacolas, que foram todas encaminhadas para a perícia, que vai apontar se as peças são roubadas ou não. O carro usado na fuga estava com os documentos em dia, mas o nome de outra pessoa que também será ouvida pela polícia. Vai. Eles podem escravizar meu corpo, mas a minha alma será sempre livre. Escrava Mãe é a próxima novela da Record, abrindo um novo horário para a teledramaturgia da Record
e estreia Escrava-Mães, estreia terça-feira, 7h30 da noite. E se Deus quiser, vai ser um sucesso como os 10 Mandamentos, né? Porque é também uma novela onde você pode botar toda a família sentadinha, assistindo, porque é uma história que conta, é uma novela que conta uma história e uma história que não é, né? Que não é como algumas novelas que eu tenho, novela que eu vejo, que eu, às vezes me causa uma tristeza, porque é sempre a mesma coisa, é um passando para trás a outra. Aí tem uma moça pobrinha que vai virar a namorada de um riquinho, que é tudo meio parecido, se pensar. Então, é uma opção que a gente tem, né, com uma nova linguagem que conta a história da escrava-mãe, que é a mãe de escrava Isaura. Então, vamos lá. E essa moça, de repente, está numa dessas escolas ocupadas e tem uma festa. Ela está na festa, está tudo muito bem, está tudo muito bom. E depois tem um bar, onde ela é vista com os amigos. A partir daí, ela não é vista mais. Até que, no momento, numa estrada, um corpo é encontrado. Um corpo de mulher. E quando esse corpo é encontrado, né? Encontrado numa estrada de terra, vai para quem é, vai. E a primeira coisa, eu não sei se você sabe, quando um corpo é encontrado, a não ser que tem pessoas dali que rapidamente identifiquem, a primeira coisa que a polícia faz é saber quem deu queixa de desaparecimento. E foi exatamente aí que aparece, né? A família já tinha dado queixa de que Raíssa tinha desaparecido. O corpo era da moça. Põe no Cidade. Uma monstruosidade, moça, pelo amor de Deus. O choro é de uma mãe que perdeu uma filha brutalmente assassinada. O corpo de Raíssa Ribeiro, de 21 anos, foi encontrado em uma área rural em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Familiares e amigos se questionam sobre o que pode ter levado à morte da jovem. Não consegui entender o que leva um monstro, porque não tem palavras para dizer que é uma pessoa, sabe? Isso é um monstro. Raíssa era considerada uma jovem extrovertida, tranquila e querida por todos. E tinha um sonho: ser médica. Sempre trazia alegria pra gente, sempre chegava com um sorriso maravilhoso. Quando a gente estava triste, ela dava um jeito de levantar o astral da gente. Na noite do crime, Raíssa participou de um evento realizado neste colégio estadual em Cabo Frio. Depois, teria ido para um bar no canal do Itajuru com amigos, onde foi vista pela última vez. A Polícia Civil de São Pedro da Aldeia investiga o caso. Os primeiros depoimentos foram colhidos. Agora, agentes vão analisar imagens do circuito de segurança de estabelecimentos para tentar descobrir o que aconteceu naquela noite. Estamos ainda traçando o perfil da vítima, ouvindo os familiares, ouvindo os parentes, para saber se havia uma razão, se havia alguém com uma motivação para cometer esse crime hediondo contra a Raíssa. Segundo o delegado, o caso é complexo. A Polícia Civil trabalha com 2 linhas de investigação para a morte da jovem: o latrocínio e também o estupro. Há relatos ainda de que Raíssa estaria sendo perseguida por um estranho. Vai em paz, minha filha. Pois se no caso dela, a polícia ainda não consegue chegar aos criminosos, nesse caso, já chegou, né? São os 2 ladrões, foram para um assalto e aí um deles estava inclusive com uma espingarda, rendeu todo mundo, não sei o quê, pum, levaram cerca de R$600, mas acabou, né? Acabou um deles, já acabou preso. Põe no Cidade.
No meio da tarde, os suspeitos chegam em uma motocicleta. O carona desce da moto ainda em movimento e, armado com uma espingarda, ele corre atrás do frentista e anuncia o assalto. Note que em uma das mãos ele segura uma sacola. Os suspeitos estão de capacete e usam toucas para esconder o rosto. O frentista é rendido por um dos criminosos, enquanto o comparsa fica na moto para dar cobertura. Na sequência, o bandido obriga o frentista a ir até o escritório. Ele joga a sacola na mesa e exige que o funcionário pegue todo o dinheiro do caixa. O funcionário fica o tempo todo com as mãos levantadas. Outro frentista que já está dentro do escritório aparece e é ele quem pega a quantia e coloca na sacola. O bandido parece nervoso e durante toda a ação mantém a arma apontada para as vítimas. O homem mostra que não tem mais dinheiro no local, mas o suspeito exige que a vítima volte ao caixa para confirmar. Só depois de se certificar ele foge e ainda dá um disparo na direção do telhado do posto. O barulho do tiro é tão alto que o frentista leva um susto. O criminoso monta na moto e foge com o comparsa. Os criminosos fugiram levando R$300 em dinheiro e um cheque no valor de R$350. O posto que foi assaltado fica às margens da rodovia Fernão Dias, em Lavras. Logo após o assalto, os suspeitos fugiram de moto por uma estrada que dá acesso à cidade de Nepomuceno. O local costuma ser rota de fuga dos criminosos. Os militares de Nepomuceno também foram chamados. Durante a perseguição, um dos criminosos avistou a viatura da polícia. Ele então pulou da motocicleta e fugiu pelo cafezal. Mas a perseguição continuou. E mais à frente, o outro envolvido perdeu o controle da moto, bateu em uma cerca e ainda atingiu a viatura da PM. Aí não teve jeito. A polícia acabou prendendo o suspeito. O suspeito foi identificado como Clero Conceição Honorato, de 18 anos. Após ser preso, a polícia encontrou no bolso da calça do rapaz uma sacola com R$140 em notas e R$15 em moedas, além de 2 munições calibre 28 e um canivete. Os militares também fizeram buscas pelo cafezal e encontraram a espingarda usada no crime. Em seguida, foram até a casa de Clero e no local apreenderam mais 2 armas. Para a polícia, Clero contou quem era seu comparsa. O nome do criminoso, segundo Clero, é Luiz Otávio Gonçalves, de 25 anos. A imagem que você vai ver é de ladrões em ação. São 2, né? Repare, delicadamente eles entram na loja. Aí já tem reflexo. Olha a rapidez. Bom, para ter uma noção, em uma semana, eles roubaram 6 lojas. Uma semana. Olha o carro como é que tá entulhado. Vai vendo. Ó. Aí, ó, vai outra câmera. Lá vão eles. Já estão roubando de novo. É inacreditável. Põe no Cidade. Às 5h28 da manhã, o primeiro bandido é flagrado pela câmera de segurança. Com uma barra de ferro, ele bate 2 vezes na porta de vidro. Quando ela se parte, os criminosos entram. Em exatos 40 segundos, eles pegam tudo aquilo que podem e colocam no carro parado em frente à loja. Quando fogem, deixam para trás um prejuízo de R$30 mil. E como é que você vai recuperar esses 30 mil? Trabalhando, porque é reversível esse prejuízo. Nesta outra loja de roupas, os bandidos agiram em outro horário. Escolheram o fim da noite para invadir. A ação também é rápida. Depois que entram, eles pegam tudo o que podem. Prejuízo de R$16 mil. O caso seguinte aconteceu 5 dias depois. Assim que entra, um dos ladrões furta dinheiro e um celular do caixa da loja. Os comparsas vão até as prateleiras e nos braços carregam as roupas de grife. Prejuízo de R$8 mil. No lugar da porta de vidro destruída, um tapume indicava o ponto exato por onde os bandidos entraram.
Quando a polícia soube dos casos, passou a procurar por este carro, usado pelos criminosos em todos os assaltos. Quando o veículo foi encontrado, os ladrões estavam a caminho de mais um crime. Dentro, foram encontrados as barras de ferro e os capuzes. Reginaldo Bispo de Oliveira, 36 anos, e Eduardo Cassiolari, de 38, estão presos. O terceiro homem está sendo procurado. Pelo que a polícia apurou até agora, 6 lojas foram furtadas em menos de uma semana. Todas elas têm muito em comum. Ficam na zona sul de Bauru, uma região muito valorizada da cidade, e comercializam roupas de grifes muito conhecidas e, portanto, bastante caras. Somados os prejuízos de cada uma delas, o valor ultrapassa R$150 mil. Os donos também adotaram posturas parecidas. Optaram por se manter assim, abertos, funcionando. Colocaram primeiro tábuas de madeira aqui nas portas danificadas até que elas sejam reparadas, e aí fizeram isso aqui, ó. Se mantiveram abertos, na tentativa de recuperar com o trabalho aquilo que os bandidos levaram com tanta facilidade. A polícia conseguiu recuperar parte dos produtos. São bicicletas, roupas e joias. Segundo as investigações, a maior parte do que foi levado das lojas era vendida em favelas da periferia. Uma jaqueta de R$400, por exemplo, o comprador levava por 20. E a imagem? Põe a imagem, ó, desses aí ladrões de joalheria, ladrões de banco. É para a mulher correndo ali, já roubou. Mas você, olha, essa aí também participa. Me dá a imagem preso, por favor. Me dá, olha aí. Agora você vai vendo, esses são dois de uma quadrilha grande. Aí, ela que você viu na imagem e ele. Olha os dois aí. Também roubaram, mas esses já estão num degrau acima. Joalheria, roubam banco, roubam doce de criança, vão roubando passarinho. Põe no Cidade. Repare nessas imagens. Os criminosos acabam de assaltar uma joalheria. O primeiro criminoso sai com um passe apressado da loja carregando uma bolsa. Ali dentro está parte dos objetos roubados. Na sequência à esquerda da imagem, dá para ver um homem de boné. Ele monitora a saída da comparsa. Quando ela sai correndo, ele também acelera o passo. A mulher carrega o restante das joias. Após este assalto que aconteceu em abril num shopping da Barra da Tijuca, a polícia conseguiu identificar os criminosos. Mânia Codesso, 35 anos, mais conhecida como Mel, foi presa junto do comparsa Sandro Gomes dos Santos, 21 anos, na comunidade do Badu, em Niterói. Sandro não seria da quadrilha, mas foi preso por porte ilegal de arma. Mel já é conhecida no mundo do crime por pertencer a uma quadrilha de roubos a bancos. Segundo o delegado, eles tinham sempre o mesmo modo de ação na prática dos roubos. A polícia não descarta a participação de funcionários dos bancos nos crimes. A gente também agora está trabalhando com a hipótese de envolvimento ou não de vigilantes. A gente está ainda apurando, o inquérito ainda está em andamento, então novas identificações e novas prisões poderão ocorrer. Com as 2 prisões, já são 9 pessoas da quadrilha que foram capturadas pela polícia. Os agentes agora estão atrás dos outros 2 comparsas de Mel neste crime à joalheria. Hudson Alessandro Cordeiro de Azevedo, apontado como chefe da quadrilha, e Leandro Rabelo Gomes e Sander Muniz Sarmento estão foragidos.